alegria, paz e amor. Ai, que bom estar com você. Não pode imaginar quanto alegria me dá para poder conversar, dialogar com você, com Dr. Anubi e Dr. Betty, professor de yoga, melhor que conheço. E Dr. Anubi é uma pessoa fantástica, trabalhando com alcoólatras e toxicômanos e muitas outras pessoas, fundador de muitas fazendas. Hoje, Dr. Bertie e Dr. Anubia vão dialogar sobre saúde em relacionamento mental e física. E este me lembra, um homem foi numa cidade, estou rindo por causa do homem, ele foi lá e tinha um sinaleiro lá, visite nosso cemitério. Mas o homem foi lá e começou a ver os túmulos e falou 5 anos e meio e 2 dias. Outro 2 anos e 2 meses. Outro 1 ano, 5 meses. Outro 6 anos e 2 meses. Ele pensou, meu Deus, todas as crianças nesta cidade morrem. E ele foi ao médico lá, por que tantas crianças morrem? E o médico falou, nada disto. Em nossa cidade, muitas pessoas levam uma caderna e dividem. E quando tem alegria na vida, quando a vida é boa e tem saúde, eles mandam ao outro lado o tempo. E quando morrem, eles contam o tempo desta alegria e põem no túmulo. É bom ver quanto tempo nós andamos com saúde e como e qual é nossa alegria. Doutora Anubia. Muito bem. O senhor é contador de histórias agora, não aprendeu a ser contador de histórias. Então, o Padre Haroldo, ele gosta de falar que eu fundei muitas fazendas, etc, etc, mas se eu for falar sobre o apostolado dele, a vida dele, eu preciso de 1h30, pelo menos, para dizer tudo que o senhor já fez e que faz e que ainda vai fazer com os seus 94 anos de idade. O que eu admiro no senhor é que o senhor não tem nenhuma ruga. Não tem nenhuma. É o segredo da sua eterna juventude, né? Das rugas. O senhor não tem ruga, é uma eterna juventude. Porque eu uso sabonete comum. Né? Então, dá para ver. E estamos aqui com o professor Bert, que é um professor de yoga, numa escola que ele fundou em Campinas. E queria saber, Bert, por que você se interessou pelo relaxamento, sobretudo pela yoga, né, que começou a sua experiência. Nós estamos no 3º programa com Bert, numa série de 5 programas. Nós temos o de hoje e mais 2. Mais uma vez, é bom estar com você, telespectador, e estar aqui. Às vezes a gente percebe que precisa de alguma coisa e às vezes a gente não percebe. Eu fui um dos que percebi. Eu tive um praticante, uma praticante, na verdade, que ela tinha uma alta capacidade intelectual e não passava no vestibular. Aí eu fui conversar com ela, chegou até a escola, eu comecei a conversar com essa praticante, e aí ela me relatou, eu comecei a perguntar como é que você faz a prova, tudo, e aí ela me relatou que ficava tensa na prova. Ficava tensa na prova, tinha um desempenho baixo e reprovava no vestibular. Fizemos um trabalho de 6 meses, e ela trabalhando com as técnicas de descontração, de relaxamento. Na próxima prova, no próximo semestre, ela foi lá e passou. Essa é uma pessoa que percebe. Ela está com uma dificuldade, percebeu que estava com a dificuldade e foi tentar resolver. E eu percebi isso também em mim. Eu não era muito feliz com algumas coisas que aconteciam na minha vida. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava melhorar. Melhorar para que se eu
fosse enterrado nesse cemitério que o padre contou, aqueles números de dias bons não me satisfaziam. Eu queria mais números bons, mais dias bons na minha vida, para que esse número aumentasse. E isso me levou a procurar o yoga, e o que modificou completamente minha vida. Bonita história. E o que você gostaria de colocar em relação à saúde e à alta performance de um indivíduo, de uma pessoa? Para que se tenha alta performance, é preciso que você encare os desafios daquilo que você vai fazer com muita serenidade e descontraído. Há uma cena muito bacana do Nelson Piquet, quando ele estava pronto para correr numa corrida de Fórmula 1, e aqueles instantes que se fazem os últimos ajustes, a câmera focou para ele estava dormindo. Na verdade, dormindo entre aspas, porque ele estava ali era num estado de descontração para naqueles momentos que antecedia, e no momento que ele entrou para a corrida, aí ele entrou pleno, inteiro. As pessoas que precisam um alto desempenho, elas precisam essa capacidade de descontração, de relaxamento. Aí no momento que ela se prepara, ela relaxa, ela descansa. Aí quando ela entra para a atividade, para aquilo que ela vai fazer, não importa se é um desportista, se é um estudante, se é um empresário, enfim, ele entra inteiro. Ele entra completo, com todas as suas energias plenas. E aí ele tem o melhor rendimento que ele pode oferecer. Você comentou hoje de manhã que, numa conversa que nós tivemos, que à tarde também é muito interessante a pessoa se descontrair depois de um trabalho, né? O executivo que volta do seu trabalho cansado, você sugeriu uma caminhada, não foi? Uma coisa boa para você fazer é que às vezes eu ouço muito isso na escola. As pessoas dizem, mas eu chego desanimado depois de um longo dia de trabalho. E é interessante que as pessoas que chegam desanimadas, fazem a prática, o ânimo melhora. Porque às vezes esse cansaço é um esgotamento não apenas físico, mas é um esgotamento mental, emocional. E a atividade física, entre outras coisas, recupera. Então uma boa coisa para você fazer, se não todos os dias, mas com uma certa regularidade. Se você não tiver uma prática específica, depois do dia de trabalho, chega em casa, coloca uma roupa confortável e caminha. Uns 40 minutos, 50 minutos, 30, uma hora e meia, dependendo se a pessoa não tem nenhuma restrição médica. Depois dessa caminhada, dessa atividade, deite alguns instantes, uns 5 minutos, 8 minutos, concentre-se, por exemplo, na respiração. Você verá que a sua energia aumenta, porque muito do cansaço que se apresenta não é só físico, é o cansaço emocional e mental que rouba as energias. E aí, se a pessoa não fizer isso, ela entra num ciclo. Ela chega cansada, não se recompõe, não dorme tão bem, levanta e o ciclo continua. E uma coisa prática para mim, eu sei que como professor de yoga, você entende bem biologicamente, como relaxamento ajuda o psicossomático, o físico, o corpo. O que acontece dentro de nós quando nós relaxamos? Por exemplo, o coração, o encéfalo, o sangue, etc. Quando nós relaxamos, existe uma teoria que eu gosto muito, que cada tensão nervosa há uma correspondente contração muscular. Em alguma região, quando a gente tem uma tensão emocional, em alguma região do seu corpo vai ficar tensa, contraída. Se essas tensões se acumulam, a sua energia passa a não circular adequadamente. E aí acontecem os desequilíbrios. Quando você descontrai a tensão muscular, você afeta
a tensão emocional. Você pode fazer um caminho ou fazer o outro. E, eventualmente, algumas pessoas, em alguns momentos, faziam outro. O fato é que, quanto mais tensões emocionais você tem, mais tensões musculares. Quanto menos tensões musculares, menos tensões emocionais. E aí, quando você relaxa, descontrai, você solta o sistema emocional. E essa soltura, essa descontração do sistema emocional provoca um superávit energético muito bom. A pessoa fica muito mais disposta para fazer as coisas na vida. Que bom, e vamos ver pouco mais em poucos segundos. Acomode-se confortavelmente. Feche os olhos, voltados ligeiramente para cima. Pés apoiados no chão, mãos colocadas sobre o colo, com as palmas voltadas para baixo. E preste atenção na respiração, não altere, só preste atenção no ar que entra e no ar que sai das narinas. Conte 3 a 5 respirações, concentrando-se nelas, o ar que entra e o ar que sai das narinas. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se relaxando. Diga a si mesmo, cada vez que eu relaxar, que eu respirar profundamente, entrarei num nível mental mais profundo e mais saudável, e mais relaxado. Cada vez que eu respirar profundamente, estarei entrando no nível mental mais profundo, mais perfeito e mais saudável. Diga mentalmente, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Sempre manterei corpo, cérebro e mente perfeitamente saudáveis. Pensamentos positivos trarão todos os benefícios que eu desejo. E pensamentos negativos não terão nenhuma influência sobre mim em nenhum nível mental. Estou cada vez melhor, melhorando tudo e melhorando todos. Lembre-se de responder à saudação como está, cada vez melhor. Como está se sentindo? Cada vez melhor. Veja que lugar ocupa o relaxamento em sua vida. Ele é o substituto do estresse. Ele afasta o estresse, que são tensões acumuladas no organismo. Não deixar passar muito tempo, não ter uma distância superior a 8 horas para relaxar, para que essas tensões não se acumulem. Relaxar 1 vez por dia é bom, 2 vezes por dia é muito bom, e 3 vezes por dia é excelente. Relaxar ao acordar é bom, logo depois do almoço e antes de se deitar. O relaxamento pode ir de poucos segundos a alguns minutos. Existem muitas maneiras de relaxar. Uma maneira é prestar atenção no ar que entra e no ar que sai das narinas. Fazer isso poucos segundos, poucos minutos, e pode experimentar outros exercícios. Ouvir conscientemente qualquer ruído ao seu redor. Conscientemente.
beliscar, o lambiscar alguma coisa conscientemente. Um pedaço de cenoura, um pedaço de maçã. Muitas vezes os sentidos estão embotados, há que despertá-los. Usando-os conscientemente, ouça conscientemente alguma coisa, coma conscientemente alguma coisa, veja conscientemente alguma coisa, uma árvore, um pássaro, uma flor, durante 1 minuto cada um desses exercícios. Esses exercícios são tão fortes, tão bons, que há pessoas com ideias de suicídio se libertam. Pessoa que não usa os sentidos conscientemente é como um rádio sem bateria. Está pifado. Daí tantas depressões. A pessoa não vive conscientemente seus sentidos. Estão fechados. São formas de relaxar. Dentro de poucos instantes, eu vou pedir que você abra os olhos. Antes disso, faça uma breve oração. Lembrando-se que Maria, nossa mãe, contemplava todas as coisas em seu coração. Eu vou contar de 1 a 5 para que você abra os olhos, sentindo-se cada vez melhor, melhorando tudo, melhorando todos. 1, 2, 3, ao contar 5, você abrirá os olhos, estará se sentindo cada vez melhor, melhorando tudo e melhorando todos. 3, 4, 5, olhos abertos, bom dia. Sempre penso, qual é a ideia mais importante para mim que a doutora Núbia dá na sua meditação, relaxado. Ela usava a palavra profundamente relaxado. Profundamente relaxado. No mundo sempre temos duas coisas. Tem preto, branco. Temos bom, mal. Tem santidade, pecado, etc. O que ela me lembrou são de duas águias. Uma águia estava voando profundamente relaxado no ar. E outra águia estava no chão, nervoso, nada de relaxamento. E tinha muita inveja deste profundamente relaxado. E passou um arqueiro. Senhor, pega uma flecha e mata este águia profundamente relaxado. E o arqueiro falou, preciso de asas, eu dou. Pegou flecha, não atende, precisa mais. Pegou mais e mais asas daquela não relaxado. Até a águia invejoso não tinha nada e nem podia voar mais. Inveja é terrível. E para evitar esta inveja de outras pessoas, porque sempre nós somos em segundo lugar, ou muito menos, não devemos ter inveja. Relaxamos para viver bem e ter saúde mental e física. E quero perguntar ao Senhor, entre todos os benefícios de relaxamento, quais são os benefícios mais importantes para o Senhor? Os benefícios do relaxamento são tantos
que é até difícil de dizer os que são mais importantes. Mas para mim, especificamente, o que é mais significativo é a possibilidade de você ter uma vida mais feliz. Quando nós estamos tensos, nós perdemos a oportunidade, como o senhor ilustrou nesse exemplo das águias, embora trabalhando com a inveja, mas as emoções densas, as emoções tensas, elas roubam de você a oportunidade de você vivenciar as emoções, as coisas mais nobres do ser humano. Quando você tem a habilidade de relaxar, e relaxar profundamente, as coisas do dia a dia não incomodam tanto. Os problemas, à medida que eles chegam, você resolve ou não resolve. Se é um problema que não tem solução, ele solucionado já está. E você tem a oportunidade de você viver as coisas mais nobres do ser humano, os sentimentos mais bacanas, mais bonitos. Para mim, de todos os benefícios que o relaxamento pode trazer, esses são efetivamente os mais importantes. Então você gosta do título do meu livro e do programa? Sim, Relaxa e Viva Feliz. E está pegando nosso tempo e quero dizer, cuidado com inveja, muito cuidado. E sempre tem pessoas melhores do que nós, sempre. E, como eu vejo, se uma pessoa faz uma coisa melhor do que eu ou minha equipe, eu dou graças a Deus, porque está servindo mais e mais pessoas. Vamos relaxar para viver bem, não ter inveja e ter saúde física e mental. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.